E aí galera, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje aqui o que eu quero fazer? Eu quero fazer um compilado de todas as informações que a gente já viu até agora para que a gente consiga evoluir e ir para a parte um pouco mais complexa, que seria a parte de criação de módulos, algumas funções de condição, alguns loops, para a gente construir uma infraestrutura mais reutilizável do que a gente já tem hoje, certo? Então, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. A primeira parte para a gente começar a usar o Terraform é a gente escolher o provider que a gente deseja utilizar e colocar ele num bloco de código, né, num arquivo .tf dentro da pasta que a gente vai estar utilizando para construir o Terraform. Esse primeiro bloco aqui é um bloco de exemplo. Ele está dizendo que ele vai usar na minha cloud com a versão do módulo que é onde ele vai trazer os providers que são nada mais são que as APIs utilizadas pelo Terraform para ele conseguir se comunicar com a cloud e mandar os comandos para criar um recurso, destruir um recurso ou até pegar a informação de um recurso. Um outro exemplo, agora passando já para um provider real, é o da AWS. Então, como vocês podem comparar aqui, ele já traz a informação do provider da AWS, a versão que ele vai estar utilizando dos plugins da AWS, e assim que a gente dá o Terraform init, ele baixa essas informações desse módulo com as APIs e salva na pasta do projeto. Um negócio legal sobre o provider é que a gente consegue utilizar mais de um provider dentro do mesmo arquivo. Então, por exemplo, nesse caso, a gente está utilizando aqui um arquivo para baixar o provider da Azure, o Azure RM, e a gente já está concatenando com o provider da Cloudflare. Então, a gente consegue dar comandos, né, nessas duas clouds utilizando o Terraform. Só que facilita muito quando você quer usar Docker, por exemplo, você já consegue fazer um deploy de uma imagem Docker puxando do registry do Docker I/O, tá? Então isso aqui ajuda bastante, auxilia ali para a criação dos recursos. Bom, então vamos passar aqui agora para a parte de entender como é que o Terraform funciona. Então, toda a documentação do Terraform, 98% dela, tem sempre resource e data source. Em alguns casos, vocês não vão encontrar o data source. E o que são eles? Bom, começando aqui pelo recurso. Esse aqui é o cara responsável por criar o recurso na cloud. Tá? Esse cara, ele está dizendo pra gente qual que é o recurso que a gente vai estar criando na cloud. Então, nesse caso aqui, a gente vai estar criando o Resource Group. E esse cara aqui, não menos importante, é o nome que a gente vai estar dando para esse recurso que a gente está criando dentro do Terraform State. Então ele vai ficar salvo com esse nome. Se a gente for tentar acessar, a gente vai tentar buscar esse recurso dentro do Terraform State. Como que a gente faz? A gente passa qual que é o recurso que a gente quer passar, um carinha ali do meio, e qual o nome do recurso que a gente quer buscar. Esse cara vai trazer para a gente as informações que a gente tem dentro do Terraform Test State. O outro cara aqui é o Data Source. O que ele faz? Ele é o responsável por filtrar os recursos dentro da cloud. Qual recurso? O meu Resource Group está aqui no meio. E qual o nome que eu quero dar para armazenar no Test State para eu conseguir acessar esse recurso depois? Meu RG. Tá? Então aqui fica o nome que ele vai ficar salvo dentro do Terraform State. Então vamos explicar um pouquinho melhor. Bom, agora aqui dando um exemplo mais prático, a gente já tem agora então a construção aqui de um recurso e a busca de um recurso. Aqui embaixo eu estou simbolizando a cloud da Azure e já tem um Resource Group criado chamado Tomate. Então esse bloco do meio aqui, ele traz para a gente as informações do que vai ser refletido na cloud. Tá? Não para o Terraform. Então, isso aqui é o que está na cloud para mim. Como que eu faço para chamar agora esse cara? Eu vou fazer da seguinte forma. O primeiro cara ali que eu vou estar criando o Resource Group chamado Batata em West Europe, como que eu vou fazer para usar essa informação que ele criou em outro recurso, em outro arquivo do Terraform? Então, eu vou passar o recurso que eu vou estar usando, ponto, o nome que eu dei para ele para o Terraform, ponto, a propriedade que eu vou querer, tá?
Pro data source é um pouquinho diferente. Ele usa a mesma nomenclatura, a única diferença é que a gente usa um data para simbolizar para o Terraform que a gente está fazendo um filtro do elemento da cloud. E para acessar os parâmetros, as definições, os dois vão trazer para mim as mesmas informações da cloud. Então, se eu digitar ponto logo após o nome ali do RG Batata, ele vai trazer sempre ID, Location e Name por se tratar de um Resource Group, tanto criando o recurso quanto fazendo o filtro dele na cloud. O que acontece aqui se a gente dá e executar um Terraform Apply? Digamos que ele já está inicializado, a gente já está com o módulo da Azure, tudo bonitinho, e agora a gente dá um Terraform Apply para a gente criar essa infraestrutura, né? Então a gente vai aplicar esses dois caras que estão aqui em cima, tanto o Data quanto o Resource, na cloud. O que vai acontecer? O primeiro elemento ali, a gente está dizendo que é um Resource, então ele vai estar criando um recurso para a gente. E o segundo, a gente vai estar pegando o filtro do recurso que tem na cloud. Então, logo após a gente apertar o Apply, o que acontece? Agora a gente tem dois Resource Group dentro da Azure, um chamado Tomate e um chamado Batata. O primeiro Resource Group, chamado Tomate, a gente não gerencia, tá? Por quê? Porque ele já estava lá na cloud e a gente já está usando ele para criar alguma coisa dentro. Ah, preciso criar um disco, preciso criar uma máquina, preciso criar uma VNet, uma subnet, alguma informação em algum ambiente produtivo, por exemplo, que já existe esse recurso na cloud. Já o primeiro, que é o Batata, no caso o segundo ali na Cloud Azure, a gente criou esse recurso. Então a gente tem total controle sobre ele, frente do primeiro. E o que aconteceria se a gente viesse aqui e executasse agora um Terraform Destroy? Basicamente, a gente mataria o que a gente gerencia. E o que o Terraform está gerenciando? No Terraform TFState, se vocês abrirem, ele vai estar os dois recursos. Mas, para o Terraform, o único recurso que ele criou e que ele é dono responsável por ele é o Batata. Então, se a gente rodar o Destroy, o Resource Group Batata é destruído, com tudo que tiver nele, e o Batata vai continuar lá inalterado, porque a gente não tinha o controle dele. A gente só estava utilizando ele para fazer alguma coisa. Bom, vamos seguir então agora aqui para as variáveis. Bom, existem vários tipos de variáveis. Para a gente declarar ele, a gente usa essa nomenclatura. E o output a gente usa futuramente também como variáveis de saída. Tá? Então a gente pode pegar um output e usar como variáveis. Então, explicando um pouquinho melhor, a nomenclatura do Terraform chama variable e output. Ele é responsável por criar ou a variável ou o output. E logo depois vem o nome que você quer dar para a variável ou o nome para o output, que vai ser como você vai utilizar isso depois dentro do Terraform. Aqui um exemplo de uma variável env. Normalmente nos blocos você define o tipo da variável, então tem vários tipos, string, ball, integer, N tipos lá dentro da documentação. Você fala que tipo que essa variável vai estar aceitando de informação. Você normalmente, é uma boa prática, você passar essa descrição falando o que eu estou esperando receber nessa minha variável, porque quando você está utilizando esse dentro de módulo, você acaba abstraindo essas informações, né? Então, se ele normalmente ele dá um erro, ele mostra para você o que ele está esperando de informação. Tá? Então, aqui a gente está fazendo uma descrição dessa variável, dizendo que ela é o ambiente de criação do recurso. E a gente já está deixando pré-setada uma variável default. Se ninguém passar nada, a gente vai usar como prod. Normalmente você vai usar dev, lab, alguma coisa assim para ele já criar. Então, você já deixa uma variável não crítica, né? Ali para você utilizar nesse recurso. Um caso interessante é que você pode remover essa variável default. Então você apaga essa linha e você pode deixar só o type e a description dentro desse bloco env. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que você receba um prompt na linha de comando perguntando ambiente de criação do recurso. Ele vai mandar a descrição no prompt para você e ele vai estar esperando que você digite alguma string. Então, prod. Aí ele vai seguir em frente e toda vez que você executar, você vai ser questionado, né, se você não tiver essa variável default, pelo prompt, para inserir um valor. Como que a gente utiliza essa variável? Então, para o Terraform, a gente usa ela como var.env. Então, qualquer recurso, qualquer
código do Terraform, qualquer ponto .tf, você pode chamar essa variável. Você não precisa declarar em lugar nenhum. E ele vai chamar var.env e você vai conseguir chamar. Diferente das linguagens de programação normal, que você tem que instanciar teu arquivo de variáveis, tipo em C, tem que declarar lá os .h da vida e tudo mais, aqui não precisa. É mais simples trabalhar com Terraform. E o outputs? Bom, os outputs, a gente passa normalmente o que a gente quer imprimir na tela, o que a gente quer imprimir para o usuário, né? Ou para a gente, para alguma automação ou a saída de um módulo. No caso aqui eu estou trazendo o RGName. Comumente você passa também uma descrição, qual que é o nome do Resource Group e aqui no Valley você pode passar tanto o parâmetro utilizando data, que a gente viu anteriormente, então data.resourcegroup. O nome que eu dei para o Terraform, ponto, o parâmetro que eu quero, no caso aqui o name. Então ele vai estar imprimindo aqui para a gente o tomate, que era o nome do nosso Resource Group, ou a gente pode passar dessa forma, que é a forma para imprimir um recurso que a gente já estava gerenciando. Então ele vai imprimir aqui para a gente o nome do Resource Group Batata. Como que a gente usa então as variáveis, né, dentro do código? Basicamente dessa forma. Então a gente vai estar passando var. O nome da variável e esse resource ele vai estar executando dessa forma. Então ele vai estar recebendo o valor da variável e vai estar sobrescrevendo o valor name para o resource. Uma outra maneira de você usar as variáveis é você precisar concatenar elas para fazer algum padrão de taxonomia, algum padrão da empresa, alguma coisa assim. Então, a gente pode usar dessa forma. Para fazer a concatenação, a gente sempre usa aquele $, abre e fecha chaves e a variável no meio, que nem tá ali. Então, o que ele vai fazer, esse cara? Ele vai concatenar RG traço com o nome da variável que a gente criou. Então, vai ficar RG traço batata. O Terraform é uma linguagem de programação como qualquer outra. Tá? Então, ele tem muitas funções idênticas a qualquer outra linguagem de programação. Então, por exemplo, notem que eu estou usando o default com batata com B maiúsculo. E, por exemplo, tem um padrão na empresa que todos os RGs têm que ser minúsculo. Você pode colocar um toLower ali e mandar todo mundo para string sem ser caixa alta e utilizar isso para padronizar teu ambiente. Então ele já vem padronizado, bonitinho, independente do que a pessoa digitar ou se você digitar alguma coisa incorreta. Outro ponto legal é a gente usar o locals. O que são os locals? Os locals são como se fossem as variáveis dentro de uma função. Então, as variáveis locais da função. Por quê? Isso facilita quando você quer fazer alguma lógica, fazer alguma coisa mais complexa. Você tira de dentro do bloco para ficar mais simples da pessoa analisar. E toda a lógica, quero fazer uma condição, quero fazer um tratamento na string, quero concatenar a string. Você faz tudo isso dentro do locals. E no recurso você chama o locals e a variável agora definida, que já foi convertida, já foi tratada, já foi ajustada do jeito que você espera receber ela. Então ele fica daquela forma ali. Então ele fica mais fácil de você ler dentro do resource. Tem diferença você usar ali ou usar dentro do recurso? Não. Pode usar das duas formas. Então vamos ver aqui agora como que tá o nosso Terraform TF State depois que a gente aplicou, a gente deu aquele apply para criar os dois resource groups. Então, aqui ele está trazendo para a gente tanto o resource group que a gente criou, que foi o RG batata, quanto o que a gente filtrou, que foi o RG tomate, certo? Se a gente já não destrói, o que ele vai trazer para a gente, né? Para ficar mais claro para vocês. Ele mostra pra gente que ele vai destruir apenas um dos recursos. Por quê? Porque é o recurso que a gente controlava lá naquele slide. Fica bem mais fácil aqui de entender, você olhando o Terraform. Tá? Esses comandos Terraform Show ali, ele mostra o que tem dentro do teu TF State. Então, se você tiver um TF State de 50 mil linhas, ele vai trazer tudo. Você consegue fazer filtros dentro desse TF State. Mas nesse caso aqui, a gente está conseguindo mostrar de forma clara o que acontece dentro do Terraform TF State quando a gente tem um elemento controlado pelo Terraform e um elemento que a gente só está fazendo um filtro na cloud. Tá? Podem ver que ele traz a subscription e ele traz todas as informações que eu mostrei lá atrás, todos os parâmetros. Então, o que eu consigo pegar? Eu consigo pegar o ID, o location e o name
do RG, que é o mesmo parâmetro. Quando você der o ponto, você consegue pegar. Uma outra parte legal agora é o Terraform Workspace. Para que a gente usa, né, o Terraform Workspace? O Workspace ele é usado para a gente fazer uma separação dentro do Terraform. O Terraform Workspace ele tem alguns comandinhos. Então, esses aqui são os comandos que ele aceita. E a gente consegue criar um novo Workspace que ele é totalmente apartado do Workspace anterior. Fala assim, cara, mas eu nunca usei o Workspace. Não, vocês já usaram sem saber. Se você der um Terraform Workspace List, ele já mostra para vocês que você já vem com um Workspace pré-definido, que é o Workspace Default. Se você criar um novo Workspace e tentar, por exemplo, se você criar um novo Workspace, por exemplo aqui, eu estou criando um Workspace chamado Prod, ele já vai fazer a troca direto, ele já faz o Select. Então ele dá um New, ele cria e ele já faz um Select para o Workspace de Prod, como se fosse um Git quando você dá um checkout "-b", ele já cria a branch e já troca. Então ele faz a mesma coisa aqui. Se eu der agora um Terraform List, ele mostra os dois Workspaces que a gente já tem. E se a gente tentar dar um show para mostrar o Terraform Def State que a gente tinha, ele já fala que não tem nada, mesmo eu tendo os dois Resource Groups criados. Por que ele fala isso? Porque é totalmente apartado, é um cara totalmente diferente. E por que é legal usar esse cara? Você consegue criar e fazer lógicas para usar o Terraform em diferentes ambientes, sem eles impactarem um no outro. E você consegue trabalhar no ambiente de dev, no ambiente de produção, de forma totalmente apartada. E como você faz para usar isso? Simples. Igual a gente fez lá a concatenação do RG Name, a gente também consegue concatenar o workspace que a gente está trabalhando. Então a gente pode passar da seguinte forma, né? Abre o dólar ali, as chaves, e a gente vai passar terraform.workspace e ele vai ler qual workspace que você está selecionado no terminal. Então, se a gente mandar de novo criar o nosso RG Batata, olha só que legal. A gente está no Terraform Workspace de Prod, a gente deu um plan, agora usando aquela outra string ali que concatena o Terraform.workspace, ele já traz pra gente que ele tá usando, que ele vai criar, né, um RG batata-prod. Então, e o mais legal, se vocês perceberam, eu não deletei nada ainda nesse ponto. Ele é um workspace totalmente diferente, que nem eu disse. Então ele só vai criar um cara. O outro Resource Group que já tinha lá, que era o Resource Group Batata, não vai sofrer nenhuma alteração do que eu estou fazendo dentro desse meu workspace de prod. Então fica bem apartado, fica bem legal. Se eu mudar de volta para o workspace default e mandar um apply, ele vai reclamar porque agora ele tem um terraform.workspace na string, vai estar digitando RG batata-default, que no primeiro caso não era importante. Mas se eu já tivesse feito isso desde o começo, olha que legal. Independente de eu estar em outro workspace, eu nunca ia conseguir conflitar com o workspace anterior. Porque ia estar sempre concatenando esse pedaço de string, ia estar facilitando a vida para você mudar um workspace, criar alguma coisa do zero, sem nenhum problema, sem nenhum conflito. Bom, é isso, galera. Aqui então a gente chega no fim do básico do básico. Com isso aqui vocês já conseguem criar uma infraestrutura reutilizável, organizada, separada, filtrada, bonitinho, com todos os elementos que vocês precisam em diferentes ambientes. E agora a gente está pronto para seguir para o próximo desafio, que é a criação de módulos. Então, curtam, se inscrevam, compartilhem e até o próximo vídeo.